Bom dia, 9 de julho, estou aqui mais uma vez conversando com vocês através de uma câmera. Ao invés de poder olhar vocês nos olhos e vê-los face a face, mas apesar de toda a dificuldade, eu gostaria de trazer um tema que é central na Bíblia, que é Deus está perto de nós. E sabemos que Deus pode ficar mais perto do que os nossos próprios pensamentos, se quisermos. E para começar, eu gostaria de ler alguns versículos do Evangelho de Mateus, capítulo 28, os versículos 19 e 20. Mateus 28, versículos 19 e 20. E a Bíblia diz assim: Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então essa é a promessa de Jesus. Eu estarei com vocês até o fim dos tempos. E esse momento ele é um momento paradoxal, porque Jesus diz que estará com eles, mesmo já estando para partir deste mundo. Mas nós sabemos que Jesus não nos deixou sozinhos. Jesus deixou ajuda, que é o seu Espírito Santo de Deus, para estar aqui conosco. E nós sabemos que Jesus vai voltar fisicamente a este mundo e vai transformar tudo que é errado em certo. E ele pede para os seus discípulos, para nós, que continuemos carregando a nossa cruz com o auxílio do Espírito Santo, apesar de todas as dificuldades. Então, Deus está perto de nós através do Espírito Santo de Deus. E em Hebreus, capítulo 13, versículo 5, a Bíblia também diz assim: Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. E aqui o pregador ele está conversando com uma igreja que estava sendo muito perseguida, estava sofrendo muito. E as palavras que ele usa são exatamente as palavras de Jesus, que vieram da boca de Jesus. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Em Salmos 56, versículo 3, a Bíblia também nos encoraja: mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Então nós não colocamos a nossa confiança numa ideologia, em algo que não existe, ou em algo que é teórico, mas nós colocamos a nossa confiança numa personalidade viva, numa pessoa, num Criador que, apesar de tudo, entrou na sua própria criação para restaurar aquilo que havia sido quebrado. Então Deus conta, através de Jesus, que nós não estamos sozinhos e que temos o Espírito Santo para nos ajudar. Ele nos mandou ajuda, Ele está perto de nós. E sabemos que aquele que quiser e tiver fé em Jesus pode receber o Espírito Santo. E aí, com isso em mente, eu tenho 3 ideias que eu gostaria de compartilhar com vocês rapidamente, que são coisas que acontecem com a gente quando nós estamos com medo. Então, quando nós ficamos com medo, nós ficamos estáticos, nós ficamos congelados. E a nossa fé, ela não é uma fé estática, ela não é uma fé que não se move, né? Em Hebreus capítulo 11, versículo 8, a Bíblia nos diz: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Então,
Abraão, apesar de não saber para onde estava indo, não ficou congelado de medo, né? Estático. E esse é o comando de Jesus. Vá até o mundo e eu estou com você, né? Então a vida cristã não é uma vida onde nós vamos achar um lugar dentro do nosso coração, onde poderemos ficar lá estaticamente, confortavelmente, aguardando a volta de Cristo. Mas a vida cristã é uma vida que pede movimento. Ela não é uma jornada interior, ela é uma jornada exterior. E nós vemos que Jesus, durante o ministério dele, ele sempre estava se movendo, né? E muitas vezes ele pedia para os seus discípulos, me sigam, mas ele não contava exatamente para onde ele estava indo, né? E para onde está indo é importante, mas é mais importante com quem você está indo. E Jesus, para onde ele ia, ele encontrava medo, encontrava sofrimento e movia essas pessoas e restaurava e trazia salvação por onde ele passava. Então, num tempo como esse que nós estamos passando, muitas pessoas que não acreditam estão tremendo de medo, né? E isso acaba nos influenciando. Mas não podemos permitir que isso nos deixe estáticos. Não podemos permitir que isso anule a nossa fé. Porque nós sabemos que nós temos a resposta verdadeira e essas pessoas não. Então Jesus, ele diz que ele é o caminho e é ele que nós temos que seguir. Ele diz que ele é a luz do mundo e nós agora somos a luz do mundo, porque o Espírito de Deus está conosco. Então não é importante saber exatamente para onde você vai, mas com quem você vai. Então, como Paulo dizia, nós temos que ser corajosos. Então, não devemos ficar congelados, porque sabemos que Deus está conosco. E aí o segundo ponto é, quando temos medo, nós ficamos sobrecarregados. E aí a Bíblia diz assim, em João capítulo 16, versículo 33. Eu lhes disse estas coisas, para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. E o interessante aqui é que quando você tem paz, não significa que você não tem dificuldade, que você não tem tribulação, né? Você vai ter, mas pode existir paz no meio da dificuldade. E isso pode ser assustador, né? Ou difícil de entender, mas a gente tem que entender que Deus superou o mundo. Como ele mesmo diz, eu venci o mundo. E o Espírito Santo que ele deixa para a gente, ele é o nosso grande consolador. Ele é como aquela mãe que acorda de madrugada e vai consolar o filho, a filha que está aterrorizado pela escuridão, né? E abraça aquele filho e canta palavras confortantes no ouvido dele. O Espírito Santo, ele é assim, mas por mais estranho que possa ser, ele consegue trazer consolo e paz profundos, mesmo em tempos de consolação, então, de tribulação. Então, mesmo em momentos de tribulação, nós temos paz. E às vezes em momentos de tribulação profunda é quando nós temos paz profunda. E nós temos essa paz porque nós sabemos que Jesus superou a morte, superou o pecado e superou esse mundo. Então nós não precisamos ficar congelados, né? Porque temos a confiança de que o Espírito de Deus está conosco e não precisamos ficar sobrecarregados, porque Deus venceu este mundo. E por último,
nós não precisamos ficar ansiosos. E Hebreus 10, 23 nos diz assim: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Então nós devemos nos apegar a Cristo. E Cristo, ele não é simplesmente um espectador em nossas vidas. Ele é um participante. Ele foi tentado e sofreu muitas vezes. E ele não nos diz que nós vamos nos livrar das tribulações, mas ele pede que nós nos apeguemos à nossa fé. E por isso nós não devemos ficar ansiosos. Isaías 41:10 diz assim: pois não tema, por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. E ele disse isso a Isaías, ele diz a Israel, povo de Israel, no momento que eles estavam com muita dificuldade. E os momentos de dificuldade são momentos que nós, como os cristãos, temos que aproveitar e nos livrar de tudo aquilo que é ruim em nossa vida. E dessa forma, a nossa fé, ela é fortificada. Então a nossa confiança tem que estar somente em Jesus, e isso evita com que fiquemos congelados, sobrecarregados e ansiosos. Então eu gostaria de encorajar vocês que continuem firmes na fé em Cristo Jesus, apesar de todas as dificuldades, e continue, vá, porque essas são as palavras e os pedidos do nosso Rei e Salvador Jesus. Amém.